Bom, gente, esse é o último vídeo. Esse é o último vídeo, a gente vai estar encerrando nossas atividades. Encerrando assim, entre aspas, porque eu continuo à disposição. Se alguém quiser discutir alguma coisa, conversar, se precisar de algum material referente a tudo aquilo que nós discutimos em outros momentos, em outros semestres, vocês podem me procurar também. Eu sou da coordenadoria de humanas, tá bom? Fica no corredor da, da matemática também, a primeira sala à esquerda, né? Bom, todas as nossas aulas não presenciais foram assim, só um paliativo mesmo, né? Não foi no mesmo modelo, os conteúdos não foram trabalhados da mesma forma que seriam presenciais, as avaliações também não ocorreram da mesma forma, né, que deveriam, mas enfim, ainda assim era necessário a gente dar continuidade para a gente não se perder, tá bom? Ah, por que tantos teóricos? Depois eu não vou lembrar de nada disso. Pode ser, obviamente aqui a gente só passou por cima mesmo de cada um, trazendo algumas ideias gerais, alguns conceitos mais gerais, né? Mas pode ser que vocês venham a ter contato com alguns desses teóricos posteriormente em outras disciplinas, principalmente as disciplinas específicas da licenciatura, né, as pedagógicas. Pode ser que vocês sintam a necessidade de utilizar de alguns desses teóricos no TCC também, lá no final do curso, né? Então, tendo uma noção, mesmo que seja uma noção só geral, né, uma visão bem por cima de cada um, né, pode ser que dependendo do tema que você escolher, possa ter alguma relação e você queira aprofundar depois, né, buscar para relacionar com o tema de pesquisa, tá bom? Ou até mesmo depois uma pós-graduação, mestrado, alguma coisa. Então, aqui eu só apresentei, né, como eu falei, de uma forma bem geral, é só para a gente ter noção mesmo, né? Para que fique guardadinho lá só uma referência, né? Para que depois, se tiver necessidade, vocês venham utilizar de uma forma mais abrangente, tá? Então nós vamos finalizar aqui com uma breve discussão sobre a educação pós-colonial ou educação decolonial, né, que é uma outra vertente, mas né, tem essas duas vertentes aí, educação pós-colonial e a decolonial, que eu vou falar sobre ela. Não é com base em nenhum teórico específico. Falar de educação pós-colonial ou educação decolonial é um grupo, né, um grupo que é um pouco mais homogêneo, mas é um grupo, não é um teórico, né, são vários. E aí isso que nós iremos tratar nesse vídeo, né? Vamos lá então, o texto é só aquela primeira parte, né, que nos interessa, que ele fala de educação pós-colonial. Essa é uma perspectiva filosófica da educação que ela tem como premissa a crítica aos modelos dominantes de educação, né? Considerando que esses modelos dominantes eles são pautados em narrativas eurocêntricas, né? Então, quais são os modelos dominantes? Os modelos que eles levam em consideração uma forma de conhecimento que é a forma de conhecimento construída pelo olhar europeu, que é da ciência moderna, né? Então, existem várias outras formas de conhecimento que não são formas de conhecimento baseadas, né, na ciência europeia e que elas também têm a sua importância, têm a sua validade, né? Por exemplo, aqui mesmo no Brasil, nós temos aí conhecimentos populares dos povos originários, né, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, que eles acabam sendo ignorados pela nossa educação, porque a nossa educação é uma educação quase que exclusivamente pautada na ciência moderna. E de onde que vem a ciência moderna? A ciência moderna vem da Europa, né? Então, querendo ou não, o conhecimento científico é um conhecimento eurocêntrico, né? Isso não quer dizer que ele seja menos válido, óbvio, menos importante. É só uma narrativa, é só uma forma de conhecimento, né? Mas aí, quando nós vamos para a escola, nós vemos o quê? Somente o conhecimento científico, né?
Então, os conhecimentos populares, os conhecimentos, por exemplo, da história e cultura africana, né, que tem uma outra lógica, tem uma lógica e é outra, né, é baseado em outro tempo, um outro formato, ele acaba sendo ignorado também. Os conhecimentos orientais, que também adotam uma outra via, né, acabam sendo ignorados também, enfim. Então essa que é a educação pós-colonial, uma educação que vem contestar essas narrativas eurocêntricas, né? Ou seja, esses modelos dominantes de educação, que eles acabam se desdobrando em várias práticas culturais que nós temos. Por exemplo, o modelo de família, o modelo de sexualidade, oh meu Deus do céu, cruzes, fugiu. Mas enfim, isso que eu não vou editar essa parte não, tá, gente? Isso que acaba sendo prática cotidiana, nossa visão de mundo é muito formada por esses modelos dominantes. E querendo ou não, eles estão inscritos, eles estão figurados, né, representados na nossa educação, né? Ah, uma coisa importante isso aqui, né? O texto vem falar sobre uma visão binária de mundo, porque a perspectiva europeia, ela traz muito essa visão binária. O que é a visão binária de mundo? Ou é isso ou é aquilo, só tem dois lados, né? E geralmente eles são opostos. Ou é homem, ou é mulher, ou é o bem, ou é o mal, ou é bom, ou é ruim, ou é céu, ou é inferno, né? Então essa visão binária de mundo, e que nós temos muito aqui, né, vamos na nossa na cultura brasileira mesmo, né? A gente acabou assimilando muito essa visão binária de mundo, ela acaba sendo uma visão muito reducionista do mundo. Por quê? É como se a gente olhasse as coisas somente com dois lados, né? Essa coisa, é bom ou é ruim? Uma coisa pode ser boa e ruim ao mesmo tempo, né? Pode ter os seus dois lados. Ou entre o bom e o ruim, tem vários espectros, né? Ou é o céu ou o inferno. Ou é homem ou é mulher, né? Sendo que existem várias outras formas de expressão, né? Por exemplo, da sexualidade, né? Enfim, essa visão binária de mundo. Na política, por exemplo, nós falamos muito aqui em direita e esquerda. Existem somente essas duas visões ideológicas de política, direita e esquerda? Ou se fala no centro também, né? Mas existem vários espectros, né, de visão ideológica de política. O centro-esquerda, esquerda liberal, extrema esquerda, extrema direita. Então não é só esquerda e direita, né? E qual é o problema dessa visão binária de mundo? É que coloca uma visão de superioridade e outro com uma visão de inferioridade, né? Então, ó, quem está em cima é o certo, quem está embaixo é inferior, é errado, né? Então, se eu tenho uma visão política de direita, a esquerda deve ser totalmente ignorada, né? Ou o inverso, né? Então, esse é o problema da visão binária de mundo, né? Coloca as pessoas em duas caixas, como se fosse somente aquelas duas verdades ali, né? Possíveis, né? E isso acaba sendo uma visão do modelo colonialista, né? Que é uma visão do pensamento europeu e, querendo ou não, que isso acabou sendo muito enraizado na nossa cultura, nossa visão de mundo. Então a gente tem aqui muito essa prática colonial, né? Dessa visão binária de mundo. Então o que? O modelo colonialista, o outro é sempre visto como negativo, né? Então, ó, a Europa é o centro do mundo, é o correto, é que tem o conhecimento, que tem história, e o outro é aquele que não tem, aquele que deve ser colonizado, aquele que é inferior, aquele que não tem uma história, que não tem um conhecimento, não tem cultura e por aí vai, né? Certo, gente? Então essas principais críticas da educação pós-colonial. Ao considerar que a escola tem muito dessa colonialidade, né? Desse pensamento colonial enraizado nas nossas práticas, nos nossos conhecimentos, nas nossas práticas educativas,
na nossa cultura escolar, nos nossos discursos, tudo isso está muito bem, está muito firme ainda, né? Muito presente. Ok? E aí surge, né? Essa educação pós-colonial é algo mais abrangente, tá? Ao contestar tudo aquilo que tem o conhecimento europeu como uma coisa universal, como centro, né? Então, a educação pós-colonial. E aí, dentro da educação pós-colonial, surgem outras vertentes. Uma delas, pode ser que vocês venham escutar muito ainda no curso, se vocês ainda não viram, é a educação decolonial. Eu não coloquei aqui, não deveria ter colocado, mas é isso, educação decolonial, como está aqui em cima, ó. Decolonialidade, tudo junto, decolonial, né? Essa é uma perspectiva filosófica que é um pouco mais recente, tem aí uns 10 anos, né, que tem sido discutido sobre isso. E aí é uma perspectiva latino-americana, né? Ao considerar o quê? Ao considerar que, ao invés de nós termos a Europa como centro do mundo, aqui nós olhamos isso, né? Tudo parte da Europa, o início do mundo, as perspectivas de saber, né, de conhecimento, tudo parte de lá. Ao invés de partir de lá, nós construirmos as nossas práticas pedagógicas, a nossa cultura, olhando a cultura latino-americana como centro de tudo, né? Então essa perspectiva decolonial. Então um dos principais teóricos da perspectiva decolonial é o Henrique Dussel. Que é um filósofo argentino, né? Junto com ele aí tem vários outros, tem o Walter Mignolo, que é mexicano, tem o Franz Fanon, que é dominicano, se eu não me engano, né? Apesar de hoje estar meu Deus, tem a cidadania francesa, né? Tá na França, mas enfim, são vários teóricos aí, né, pela América Latina discutindo isso. Então um deles é o Henrique Dussel, um dos principais, que ele fala que, por exemplo, a América ela não foi descoberta, a América ela foi encoberta, né? Que eu coloquei aqui na primeira frase. O outro não foi descoberto, foi encoberto. Por quê? Ao considerar que nós somos descobertos por quem? Pela Europa, mas nós já existimos antes da Europa, né? Então, por exemplo, essa visão, essa narrativa de descoberta, o Brasil foi descoberto, a América foi descoberta, isso, querendo ou não, é colocar a Europa como ponto de partida mesmo da história, né? A história se iniciou lá? Não, a história não se iniciou lá. A história já existia, né? A nossa história, ela se iniciou com outros povos em outros períodos. Nós não fomos iniciados a partir da chegada do europeu. Então, falar isso, que nós somos descobertos pelo europeu, é afirmar que nós somos colonializados ainda pela Europa. Pela Europa, é isso. Então, é nesses discursos, nessas práticas que se inicia, né, essa discussão sobre educação decolonial, né? Certo? Por quê? Eles vão afirmar que o discurso do Ocidente colonizador, né, do europeu, ele reduz todos os não-europeus a meros objetos de estudo, exploração e dominação, né? E eles não estão falando aqui só da América Latina, eles estão falando da Ásia, eles estão falando da África, né? Todos os não-europeus mesmo, né? Certo? E aí um termo aqui importante, né, que eles sempre colocam, é a diferença, isso que não está no texto, tá, gente? Estou trazendo como informação adicional. Da diferença entre colonialidade, eu estou falando o tempo todo de colonialidade, não sei se vocês perceberam, não é colonialismo. Por quê? O que é o colonialismo? O colonialismo é essa apropriação dos territórios alheios, essa apropriação geográfica mesmo, né? Então nós aqui no Brasil, nós somos colônias de Portugal até um determinado ano, né? Até um determinado período. E aí, essa
essa apropriação de Portugal sobre nosso território, isso foi o colonialismo. Nós fomos uma colônia. Beleza. Nós somos colonializados ainda por Portugal? Não, não somos mais, né? Nós superamos esse colonialismo, nós alcançamos a nossa independência. Mas, de certa forma, existe uma colonialidade. O que é uma colonialidade? É uma questão cultural. O nosso imaginário ainda está muito agarrada ao europeu, né? Nas nossas formas de pensar, nossas formas de se vestir, nas nossas formas de educação, nas nossas formas de comunicação, nós estamos ainda muito submissos à Europa. Então, nisso se refere o termo colonialidade. Se refere a uma colonialização da cultura. Não é uma apropriação política, territorial, geográfica. Não, é cultural, né? Então, uma colonização da cultura, das mentalidades e das subjetividades do outro. E não necessariamente uma colonização política desses territórios, né? Não tá falando. Mas é uma herança desse momento. Então, apesar de termos conquistado a nossa independência, nós alcançamos a nossa independência política. Não alcançamos uma independência cultural. É nisso que eles estão tratando, ponto, né? Eles vão colocar aqui: é necessário que a gente construa uma pedagogia, uma educação decolonial, para que culturalmente a gente se desligue da Europa. Não é se desligar total, porque não tem como se desligar total, né? O mundo está todo em interação, né? Principalmente com as novas tecnologias, né? É impossível, a gente vai se desligar total. Mas se desligar dessa noção de superioridade. Tudo que é do europeu é bom, lá é o ponto de partida, eles é que tem história, a nossa ciência, o nosso conhecimento deve ser submetido a eles, as nossas formas de saber, a nossa economia, a nossa religiosidade, a nossa noção de família, né? Então tudo isso, todos esses modelos que nós temos, né, que estava falando, o modelo de família, o modelo de religiosidade, né, o modelo de relacionamento, né, essa coisa da monogamia heterossexual. Então tudo isso é uma perspectiva que é europeia, né? Nós tínhamos aqui, por exemplo, entre algumas tribos indígenas, a presença muito grande da poligamia, né? Mas que hoje isso é atacado, né, pela nossa cultura. Mas por quê? Né? É um traço dessa colonialidade mesmo, né? Certo? E como que ocorre esse processo de colonialidade? Por que essa submissão cultural é muito forte ainda, né? E aí o processo de colonialidade, construído pelo colonizador mesmo, né? Os teóricos da perspectiva decolonial, eles vão falar que tem três momentos assim nesse processo, né? O primeiro aqui é repreender tudo aquilo que não é europeu. A gente vê isso aí muito ao longo da história, né? Uma repreensão muito forte. Aquilo que não é europeu deve ser dizimado, né? Como aconteceu, por exemplo, com a cultura indígena, ou até mesmo com a cultura afro-brasileira, que até hoje é atacada, né, fortemente, na sua religiosidade, nas suas práticas de vocabulário, nas suas práticas culturais, né, de conhecimento. Então, repreender mesmo, tentar acabar com o culto europeu. Depois, no segundo momento, ensinar parcialmente ou de forma sutil o que é interessante. Olha, o que é interessante aqui, ó, são as perspectivas europeias, né? Olha, a nossa religiosidade que é interessante, a nossa forma de educação, de conhecimento, nossa forma de se relacionar, nós somos interessantes. Então venha até nós, olha, né, vai aprendendo aqui com a gente, né, porque nós somos evoluídos. E depois, no terceiro momento, transformar tudo aquilo que é europeu em desejo. Né? Não é isso que acontece muito? Né? De ter esse desejo aí da história, do conhecimento, das roupas, da forma de pensar, né? Olha, nós somos europeus, né? Então todos esses três momentos aqui, isso vai construindo na nossa cultura esse desejo e acaba fortalecendo ainda mais
essa perspectiva de que nós somos colonizados pela Europa, né? Então nós vamos falar o quê? A colonialidade, né, essa coisa cultural, da mentalidade, não acabou com o colonialismo, mas ele só reconfigurou as suas formas de dominação. Então, nós somos dominados ainda pela Europa? Eles vão falar, sim, nós somos, né? Apesar de ser cultural, mas somos, né? Não é tão econômico e político como antes, apesar de ter ainda, né? Mas, sim, nós somos dominados, né? E uma via é a transformação das nossas mentalidades, da nossa educação, de trazer o nosso centro, deixar de ser Europa para nós sermos o nosso próprio centro, né? Nós, enquanto América Latina, porque nós temos características próprias, nós temos uma cultura própria, tá bom? Certo, gente? Então é isso, né? Uma coisa que essa perspectiva, ó, não sei se dá pra ver aí, tem até rabiscado isso aqui na pele, a América Latina está invertida, porque é uma discussão que eles fazem da questão do mapa, né? Por que América do Norte, né, Estados Unidos e Europa estão no norte, né, do mapa mundi, né? Porque na verdade não existe essa referência, né, quem está em cima e quem está embaixo, depende muito do olhar, mas porque foi colocado de uma forma politicamente, né, representa uma relação de poder de superioridade. Então, inverter o mapa, se a gente pensar assim, num olhar de fora, de quem está no universo, não tem quem está em cima e quem está embaixo, né? Do universo você pode ver de diversas formas, né? E aí, olhar a África e a América Latina como se estivesse no norte é só uma questão de olhar, de inverter uma relação de poder. Certo? Belezinha? Então é isso. Boa prova a todos, estou à disposição, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me chamar, WhatsApp, e-mail e a gente se fala. Um abraço a todos.